Superando os processos de perdas na família. Este é o tema do estudo de hoje e eu quero te convidar para este tempo de reflexão. Eu espero que você esteja bem, seja muito bem-vindo e bem-vinda a este último estudo desta série sobre a família. E se você ainda não conferiu o nosso último estudo, eu vou deixar o link aqui na descrição. E o tema foi família e crise financeira. Vai ser muito bom, confere lá. Querido, querida, todas as pessoas estão sujeitas a experimentarem circunstâncias difíceis, situações dolorosas, como resultados das nossas próprias ações, das ações de outras pessoas, ou de coisas que vão além do próprio controle. As principais questões da vida, como por exemplo, a morte de um ente querido, a perda do emprego, enfermidades graves, pressões financeiras, isso tudo pode ser muito devastador. Sobretudo quando os sofrimentos geram perdas que atingem profundamente a estrutura familiar. E a pergunta que precisamos fazer é o seguinte: como a família pode se posicionar a fim de superar esses processos de perdas? Bom, a palavra de Deus, a Bíblia, tem a resposta para esta pergunta. Aliás, para todas as perguntas existenciais das nossas vidas. Por favor, pegue sua Bíblia e abra no livro de 2 Reis, capítulo 4, versículos de 1 a 7. Diz assim a palavra de Deus, 2 Reis 4, de 1 a 7. Certa mulher, viúva de um dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: o meu marido, seu servo, está morto. E o Senhor sabe que esse seu servo temia o Senhor Deus. Mas veio o credor para levar os meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou à mulher: o que posso fazer por você? Diga-me, o que é que você tem em casa? Ela respondeu: esta sua serva não tem nada em casa, a não ser um jarro de azeite. Então Eliseu disse: vá, peça emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, muitas vasilhas. Depois, entre em sua casa, feche a porta atrás de você e dos seus filhos e derrame o azeite em todas aquelas vasilhas. Ponha à parte as que forem ficando cheias. A mulher foi embora dali e fechou a porta atrás de si e dos seus filhos. Estes lhe passavam as vasilhas e elas enchiam. E quando todas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Versículo 7. Então ela foi e contou ao homem de Deus. E ele disse: vá, venda o azeite e pague a sua dívida. E você e os seus filhos vivam do que sobrar. E o objetivo do nosso estudo hoje é descobrir possíveis caminhos de superação frente a situações de perdas que todas as famílias estão sujeitas. Como bem sabemos, amado irmão e amada irmã, a Bíblia revela a soberania de Deus que atua na história da fragilidade humana e a transforma. É assim que percebemos a misericórdia divina sobre a vida desta viúva, que estava passando por um terrível momento em sua vida familiar, mas que foi socorrida por Deus através do profeta Eliseu. Suas palavras ao profeta revelam a dificuldade da situação, conforme o versículo 1. Vamos verificar? Certa mulher, viúva de um dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: o meu marido, seu servo, está morto. E o Senhor sabe que esse seu servo temia o Senhor Deus. Mas veio o credor para levar os meus 2 filhos
como escravos. Quer dizer, uma situação muito difícil que esta mulher estava ali enfrentando. A condição de uma mulher viúva neste tempo era de incertezas e preocupações. A não ser que tivesse algum parente ou filhos para sustentá-la, estaria entregue ao abandono. E esta mulher da história, querida, possuía 2 filhos, dos quais o texto não revela a idade. Contudo, além da dor da viuvez, ela é tomada por outra dor. A de saber que o falecido marido havia lhe deixado uma dívida e que o credor não estava disposto a perdoá-la e que seus filhos seriam levados como escravos para penhor da mesma. Essa história nos revela uma prática comum da época e que era motivo de desespero para muitas mães viúvas. Seu coração de mãe não estava pronto para mais essa perda. E por essa razão foi ao encontro do profeta clamar por ajuda. Diante de sua aflição, o profeta convida a refletir sobre as possibilidades de resolver o seu problema, conforme o verso 2. Vamos verificar? E Eliseu perguntou à mulher: o que posso fazer por você? Diga-me, o que é que você tem em casa? E ela respondeu: essa sua serva não tem nada em casa, a não ser um jarro de azeite. Aquilo que parecia tão pouco, ou quase nada, uma botija de azeite, tornou-se a solução. Eliseu, então, manda pedir aos vizinhos vasilhas emprestadas, no verso 3, e a orienta a voltar para casa e encher todas elas com o pouco de azeite que possuía, versículo 4, realizando assim o milagre da multiplicação do azeite e possibilitando recursos para que essa mãe saldasse sua dívida e salvasse a vida de seus filhos, versículos de 5 a 7. Então, amado e amada, como é difícil quando vivemos momentos de perdas e tragédias na família. Seja a de alguma pessoa querida por uma questão de separação ou morte, seja a da saúde, por conta de doença progressiva, ou mesmo da instabilidade financeira da família, provocada pela falta do emprego ou endividamento. E outras coisas poderíamos citar. Quer dizer, as perdas familiares podem ser caracterizadas por diversas circunstâncias, e todas elas tendem a abalar, de alguma forma, as estruturas familiares. E é importante saber que as perdas são inerentes à nossa condição humana, especialmente por causa da característica de finitude. E dessa forma, não há como apontar ou prever uma lista exata de perdas que a família sofre ou sofrerá. A única certeza é saber que, de fato, em algum momento da vida, situações difíceis baterão à nossa porta. A alternativa tomada pela mulher indica alguns caminhos pedagógicos no processo de reestruturação da estabilidade familiar. Vamos ver quais caminhos são estes e que podemos ver no texto bíblico? Então, em primeiro lugar, ela procura o profeta Eliseu, mestre do homem que faleceu. A queixa é bastante desafiadora para o profeta. E o verso 1 vai dizer: tu sabes que ele, o marido, temia ao Senhor. E com essas palavras, a mulher estava trazendo à memória aquilo que a própria palavra de Deus ensinava, que o justo não mendigaria o pão. E em segundo lugar, a queixa da viúva aponta o caminho da busca da orientação, como metáfora do cuidado pastoral implícito na presença de Eliseu. É comum, no sofrimento causado pelas perdas,
a busca pelo isolamento e que pode provocar solidão e depressão. Mas temos a alternativa de romper com o sofrimento, procurando orientação e ajuda. A viúva do texto bíblico fez isso e ela recebeu. E em terceiro lugar, ou um terceiro caminho que nós podemos observar neste texto, é o seguinte: seguindo a orientação do profeta. Após tomar várias vasilhas, ela volta para casa e, com a ajuda dos filhos, começam a trabalhar a solução do problema. Olha que interessante. Há muitas estratégias para o processo de superação de perdas. Mas olha, tenha certeza de uma coisa: permanecer e lutar sozinho ou sozinho, com certeza não é uma delas. É necessário que, em processos difíceis, a família se una em busca da superação. Permanecer próximos num tempo de dor fortalece o vínculo familiar e contribui para que todos os membros da família se lembrem de que o Senhor prometeu estar conosco sempre, como diz no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 20. O Senhor nunca nos abandonará. E para nós concluirmos este breve estudo, após apontar uma saída para aquela família, Deus ainda usou o profeta para mostrar um modo de sobrevivência com a venda do azeite produzido. Diante de nossas experiências difíceis, não devemos nos esquecer de que Deus sempre tem um novo caminho com novas alternativas para nós. Então, por isso, querido irmão e querida irmã, tome nota. Diante de situações de perdas, em primeiro lugar, traga à sua memória a palavra de Deus. Em segundo lugar, não se isole. Procure orientação e ajuda. E em terceiro lugar, trabalhe em família a solução do problema. Não devemos esmorecer, mas confiar na graça e soberania de Deus, que nunca nos abandona. E para nós terminarmos, o ensino da viúva é que, de fato, não podemos nos mostrar fracos no dia da angústia, ou seja, não devemos nos entregar, ou entregar os pontos, como diz o ditado popular, mas perseverar sempre. E aí, meu amado irmão, amada irmã, eu gostaria de, neste final do estudo, de saber a sua opinião. Você concorda que é importante compartilhar os problemas familiares com todos os membros da família? O que você acha? Participe aí nos comentários, deixe a sua opinião. E olha, aqui eu já quero anunciar a nossa nova série de estudos bíblicos sobre saúde emocional. E nós daremos início a este novo bloco de estudos que vai ser uma bênção. E eu quero te convidar a participar conosco. Que Deus te abençoe. Eu espero que esse estudo tenha sido uma bênção em sua vida. E nós nos encontraremos na próxima oportunidade. Até lá, um forte abraço e que Deus te abençoe.